Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integradora! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO da Energia GP, empresa de consultoria de processos para integradores, e esse é mais um episódio do maior podcast do mercado solar. Antes de chamar a convidada de hoje, eu quero enfatizar aqui o meu convite do episódio anterior. Segue lá no Instagram, @o Boteco Solar. Muitas novidades serão comunicadas por lá, hein? Te espero no nosso boteco. E no episódio de hoje, vocês vão conhecer a Lilian, da Solagos Energia Solar, empresa integradora de Saquarema, Rio de Janeiro. Lilian, muito obrigada por estar aqui. É um prazer te receber aqui no boteco, viu? Ah, Tatiana, para mim é um privilégio sem igual, mas eu confesso que quando eu fui convidada, eu tentei fugir um pouco por causa da vergonha, mas assim, é um privilégio maravilhoso estar aqui com você hoje. Ai, Lilia, e olha, você não é a primeira, viu? Tem gente que se inscreve, depois desiste. Tem gente que no meio da gravação eu não vou conseguir. Gente, é cada coisa que acontece aqui no bastidor, mas eu sempre incentivo. Ainda mais no seu caso, né? Incentivo por dois motivos. Primeiro, porque eu acredito realmente que toda história é especial, toda história tem algo a ensinar para outras pessoas, para inspirar outras pessoas. E segundo, porque você é mulher, então eu acho que você estando aqui, você amplia outras vozes que estão por aí escondidinhas, que estão por aí receosas. E mais Uhum. uma vez eu queria te agradecer por estar aqui, tendo essa coragem de estar aqui, contando a sua história e compartilhando com todo mundo aqui que está ouvindo a gente. Lilian, conta aí pra gente, como é que você começou no setor? Então, Tatiana, eu desde nova já estava mais ou menos na área, né? Eu fiz, na verdade, eletrônica. Conheci meu esposo na escola, ele fez a parte elétrica, ele já trabalhava com elétrica, então ele tem mais vamos dizer que 40 anos de experiência com elétrica, né? Porque desde novinho ele já trabalhava. Então, migrei para vários setores na época, trabalhei com equipamento médico, manutenção, e trabalhamos com antena parabólica, então sempre assim uma área mais ou menos técnica. Mas no setor mesmo, quando nós tínhamos mudado aqui para a região dos lagos, nós ficamos muito apreensivos sobre empreender em alguma coisa, porque nós viemos da cidade grande, né, do Rio, e ele queria empreender em alguma coisa aqui para ele se desligar definitivamente do trabalho dele no Rio. Então começamos, o que que nós poderíamos fazer, o que que nós poderíamos fazer? E ele, há alguns anos atrás, já tinha feito um curso de energia solar no outro estado de Minas Gerais, só que, na época, a energia solar era algo ainda um pouco inalcançável para o público em geral, né? Ainda era muito caro. E em 2018 já estava tendo muitos comerciais sobre energia solar, então já se falava muito mais, já estava algo bem mais acessível. E começamos a pesquisar e gostamos do setor, né? Nós decidimos fazer essa tentativa. Começamos a buscar treinamento novamente, uma reciclagem para ele, né? Treinamento. Fomos parar lá no sul, uma viagem bem inusitada, com avião de vai e volta. O avião não conseguiu parar, a gente teve que ir soltar em Santa Catarina, pegar um ônibus com mais de 12 horas de viagem de ônibus. Foi bem complicadinha a viagem, mas valeu muito a pena. Foi um divisor de águas, né? Nós gostamos muito. Eu tive mais tempo para estudar, né? Porque como eu não sabia muito de energia solar, eu usei mais horas estudando até lá. Consegui ler várias apostilas, vários livros, então já cheguei entendendo bem mais do que eu entendia, e foi um treinamento muito maravilhoso, e nós abraçamos a causa, né? Abrimos a empresa, a princípio eu abri como MEI, né? Nós demos início na jornada. Não foi uma jornada fácil, porque envolve muita coisa, né? Envolve Eu, conhecimento de todos os lados. eu diria que é um 360, né? Tem de tudo um pouco. Tudo, tudo. No início, é, ele ainda no trabalho dele, né, no Rio, então no início eu fazia tudo, né? Eu tive que aprender de energia solar, eu assistia muitos, muitos cursos, e ao mesmo tempo montei nosso primeiro site com conhecimento zero disso. Você E montou o primeiro site sozinha. primeiro site ficou uns 2 anos até eu encontrar solo tudo, ficou uns 2 anos o primeiro site no ar.
por minhas mãos, sem entender nada, ainda me aventurei em alguns tráfegos pagos também no início. Então, a gente tinha que estudar de tudo, né? E se passaram 6 meses até a primeira venda, porque primeiro eu fui em conhecido, a gente fica meio decepcionado, às vezes, quando não consegue, quando a gente acha que vai conseguir o primeiro não conhecido, né? Aí, mas a primeira venda não foi de conhecido, foi uma cliente que até hoje é muito amiga nossa. Eu acho que ela percebeu a nossa imaturidade, na verdade, que na primeira venda a gente comete várias gafes, né? Porque são detalhezinhos que você fica meio perdido, você não tem processo zero ainda, então você não sabe o que pedir, o que falar, contrato, então são vários detalhezinhos, mas ela foi uma pessoa muito legal, compreendeu, é a nossa cliente até hoje, já fez ampliações, já colocamos Que um legal. para ela agora, recente, para uma partezinha lá que ela precisa, então foi muito legal, e foi um evento, né, a primeira instalação. A gente Ah, só eu imagino. cachorro e um gato, porque o resto. Aí, na verdade, nós contratamos uma empresa experiente que nós tínhamos conhecido no evento de energia solar. A gente se sentiu mais seguro assim para pegar todos os detalhes de uma instalação. Mas isso é ótimo, sabia? Até É, fazendo um parênteses aqui pro pessoal, né? Recapitulando aí, que essa história foi super, né, fluida ali. Mas é importante isso, né? Você entender até onde você pode ir, até não, olha, não, a gente não tem experiência, vamos chamar uma outra empresa, vamos contratar uma outra empresa, aprender com eles. E o bacana também é essa questão de fazer networking, né? Nesses eventos. Então, assim, nossa, acho bacana você trazer essa informação. Às vezes tem alguém ouvindo a gente, né? Que está começando no setor, que nunca instalou. Então, olha aí a dica, né? Às vezes pensar que, olha, por ser a primeira, deixa eu escolher uma empresa mais capacitada, que está no mercado há mais tempo, né? E aprender e desenvolver, porque o aprendizado é contínuo, né, Nelly? com certeza. E foi muito legal. Essa empresa é amiga nossa até hoje, né? Então, eles sabiam do nosso objetivo, que não seria contratá-los posteriormente, mas só de sugar o conhecimento, e eles foram muito solícitos o tempo todo, eles não se refrearam de passar nenhum conhecimento, nenhuma dica. Foi uma instalação que a gente nós não tivemos lucros, vamos dizer assim, né? Uma instalação hoje que minha equipe faz em 1, 2 dias, lá foram 3 dias, mas para absorver esse conhecimento, pegar todas as dicas, então foi muito bem proveitosa, porque dali em diante nós, já com a nossa equipe, já deslanchamos, né? E deram certo, até hoje deu certo, a gente tem mais de 300 projetos instalados, homologados, mas foi valioso, não foi uma perda, não foi uma venda em vão, acho que Uma agregou muito escolinha, né? valor. Sim, eu E, acho que foi necessário. e Lília, deixa eu te perguntar, né? Nesses 300 projetos aí que vocês já fizeram, né? E eu entendo que cada projeto acaba sendo um pouquinho diferente, né, um do outro, né? Nunca dá para dizer que a gente fala assim, olha, um projeto é igual ao outro, né? Qual que para você foi o projeto mais difícil e por quê? Projeto mais difícil? Às vezes pode ser do tipo de telhado, às vezes pode ser pelo perfil de cliente, às vezes pode ser, né, pelo tamanho da usina. Uhum. Deixa eu pensar aqui. Bom, teve um bem difícil que não foi para mim, foi para os instaladores, porque nós fizemos uma instalação num condomínio de 2 blocos e o tamanho do painel era de 400, era a potência de 450, ele coube no condomínio, né? Foram mais de 100 painéis. Só que quando o síndico que mora na cobertura quis colocar, era um painel de 550, a gente não contava que ele não cabia dentro do elevador, desculpa, dentro do elevador. Então, assim, se levou muito mais diárias por conta de terem que subir os painéis de escada, né? Eram 12 andares, a Meu gente não Deus! teve uma outra solução na época, já tem um tempinho isso. Então, assim, para eles, tadinho, para a gente economicamente também, porque vem a questão das diárias, né? Que você imagina, né? Você se Demorou bem programa, mais. tem uma programação de tempo e depois uma outra programação na realidade.
E o que dificulta muito a nossa vida são as concessionárias, muitas vezes tornam projetos difíceis por conta da dificuldade que a gente tem com eles, né? Parece que às vezes eles pegam um determinado cliente e massacram aquele cliente. Parece Parece que que escolhe a dedo, né? às vezes parece que eles escolhem um e tudo que você faz dá errado com aquele cliente, reprova por... Eles inventam até coisas que nem existem, né? Então, assim, às vezes existe essa dificuldade mesmo com as nossas concessionárias. Não, é verdade. E por falar nisso, e concorrente? Como é que você vê esse mercado de concorrente aí em Saquarema? Olha, a concorrência eu acho que é algo saudável, porque quando as pessoas começam a ver muitas empresas, fala assim, ah, é uma coisa boa, né? Então as pessoas começam a chamar a atenção do público como, poxa, parece que todo mundo tem, está abrindo muita empresa, é uma coisa boa. O que não é bom é a concorrência desleal que a gente vê cada vez mais no mercado. Desleal, assim, alguns são por imaturidade, talvez, por falta de experiência, cobrem um valor muito em conta, porque acha assim, puxa, eu vou ganhar 3 mil numa instalação, meu Deus! Mas não é 3 mil numa instalação, né? Às vezes não se conta com tudo que se envolve, principalmente pós-venda, que é custoso, né? Existe um custo alto no pós-venda. Tem cliente que você instala, é uma maravilha. A gente só vê o cliente uma vez no ano, porque a gente vai lá limpar e fazer uma verificação do sistema dele. Mas tem cliente que a gente tem problema, tem que dar todo o suporte, todo o apoio. A gente tem pego uma série de problemas no medidor da concessionária. Então, isso é cansativo, porque demanda tanto os colaboradores administrativos de entrar em contato com a concessionária, de pedir aferição, de acompanhar, quanto a parte técnica também, de voltar, às vezes, inúmeras vezes naquele cliente, o que não é nenhum problema nosso, mas a gente não vira as costas para o cliente. Pelo contrário, a gente ainda tem sido até caridoso com alguns clientes que nem foram nossa instalação e estão pedindo socorro, porque muitas das vezes ficam abandonados, né? Por a É ver- empresa não levar em conta o pós-venda, eles chegam no limite e falam assim, não, daqui eu não vou mais porque eu já estou tomando prejuízo. E abandonam o cliente. O cliente fica órfão, né? Sim, essa semana mesmo nós atendemos dois nessa situação. Uma pediu até um relatório que ela queria processar a empresa porque não está dando mais suporte. Eu falei, não, mas o problema é do medidor, pois tal, fizemos um relatório, né? A gente tem que ter um analisador de energia, mas é, não incentivei, né, a processar a empresa, porque embora a empresa já não atende mais ela, mas eles fizeram a instalação direitinho, né? Porque talvez tenham cobrado um valor que não conseguem mais atender aquele cliente. É, E, o pós-venda ser não bem estruturado, né? Acaba, às vezes, eu falo também muito isso, né? Eu vejo que tem empresa que ela quer fornecer um pós-venda, mas ela não tem recurso suficiente para promover uma estrutura. E eu não acho que isso justifica, né? Até incentivo o pessoal, falou, ó, gente, tem que, vai fazer empresas, tem que pensar, né, de toda a ponta, né, da jornada do seu cliente. Não adianta nada você vender bem, instalar bem, mas aí no final das contas, se ele precisar de alguma coisa, você não ter condições de atender, né? Então fica muito complicado. Nesse caso aí, por exemplo, a reputação da empresa acaba sendo comprometida, né? sim, com certeza. Porque eu confesso que eu tenho um pavor, que é rede social. Lá falar mal da gente, porque marca, né? Eu prezo muito pelas avaliações que nós temos ali. A gente faz tudo pelo cliente, a gente quer ter um bom relacionamento. Até nós colocamos como a nossa missão na empresa, que além de proporcionar economia, né, as melhores soluções, é ter um relacionamento vitalício com o cliente. E eu costumo falar isso para eles. Você tem um sistema que você tem a intenção de que dure de 25, 30 anos, seja quanto for. E eu espero estar do seu lado durante esse período, porque você não vai caminhar sozinho, né? Outro dia até eu falei para o cliente, você não compra um carro na concessionária, mesmo que ele seja zero, com garantia de 5 anos, e não espere que ele vai andar 5 anos sem dar nenhum tipo de problema. Você vai precisar de um, né, de uma ajuda técnica ali, de voltar na concessionária. Então, seu sistema é feito para durar.
tudo tem uma garantia longa, né? Os painéis, os inversores, tem qualidade, mas precisa da gente. Então, se eu ficar fazendo leilão do menor preço, que está muito na moda esse leilão e está difícil combater isso, você não vai me ver daqui a 1 ano, 2 anos, porque a gente não se sustenta, né? Não tem como se manter dando um bom atendimento e participando de leilão. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil que a gente está enfrentando. Não, com certeza. E nesse cenário, né, eu vejo que a gente acaba também encontrando formas de se diferenciar, né? Então, assim, essas empresas que acabaram deixando o setor, tem algumas empresas que estão ali passando por dificuldades, né, depois da questão da lei, da 14.300, e não é nem pela questão da lei, né, eu acho que foi mais por uma questão de fluxo de caixa mesmo, né. A gente teve uma antecipação de demanda ali de dezembro para janeiro, né, quando teve a Hum, virada, aí a gente teve essa queda de vendas, né, janeiro, fevereiro, março. Em uhum. abril parece que foi melhorando um pouquinho, mas É, ainda não chegou lá e a gente está aqui em junho de pé, né? Então é uhum. complicado. Como é que Não foi é para para você qualquer as um. vendas? Eu tô vendo a sua cara aí. Como é que foi para você as vendas desse ano, Lívia? É justamente o que está todo mundo passando, né? Teve uma antecipação, muita gente colocou como fim do mundo, né, a lei e apavorou os clientes, então teve uma antecipação, apavorou porque alguns até hoje acham que não vale a pena, né? Ah, não, agora você taxado e você tentar educar o cliente diferente, não é fácil, a gente tem até alguns videozinhos que nós fizemos, bem legais, bem ilustrativos, bem tranquilos de se entender, e tentar educar novamente, né, para mostrar que vale a pena, porque eu acho que muitos clientes ficaram assustados com isso. Foi tocado o fim do mundo mesmo, fim da energia solar, será que é o fim? Então, as vendas tiveram uma queda que já era previsível, acho também por conta de governo, né? Então, Alta juntou de juros, né? muita gente com medo de investir também, acho que veio tudo junto e teve essa queda previsível que a gente está se mantendo. Nunca deixamos de vender, eu vi empresas que tiveram vendas zero em 1 mês, 2 meses, nós nunca deixamos de vender, mas tivemos uma queda bem significativa, sim. Eu acho que de uma forma geral todo mundo teve uma queda. Eu vou até deixar uma caixinha de perguntas aqui no episódio, né? Tanto no Spotify quanto no YouTube, para o pessoal responder também se teve queda de vendas nas empresas deles. Como o podcast alcança vários estados, várias regiões, né? Uhum. É legal a gente acabar trocando essas figurinhas, né? Algumas E distribuidoras que a gente tem contatos me passaram que algumas delas tiveram uma queda de 60%. olha Muita para coisa. você ver, muita É. coisa, muita coisa. E nesse cenário, assim, né, de dificuldade de vendas, Lilia, como é que você lida com o cliente, né, com o consumidor? Porque, vamos supor, você aborda um cliente hoje, ele fala assim, ah, não, eu vou ser taxado, melhor não investir, né? Como é que você lida com esse tipo de objeção? Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma pra gente, por favor. Opa, aí sim, hein? Essa é um oferecimento da nossa parceira Genix Solar Power, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos fotovoltaicos, tem tudo o que o integrador precisa. É cursos no Maestria, crédito no Banco Genix, energia por assinatura na Ugen e muito mais. Acesse www.genix.com.br e se surpreenda. Te espero lá, hein? Então, a gente tem esse vídeo educativo que nós fizemos e a gente tenta lidar com essa objeção de uma forma bem tranquila. Primeiro que nem se o cliente não falar nada, não aborde isso. Eu falo para os vendedores, fica quieto. Não entra nessa bola dividida se ele não falar nada. Agora, se entra a questão, eles têm todo ali um script, né, de objeção, dele tentar visualizar que, por enquanto, ele, pelo menos por uns 3 anos, ele não vai pagar além do que a tarifa mínima dele, dependendo da simultaneidade. Né? E mesmo assim, você ter
você pagar 60%, nem que seja 50% a menos de conta de luz, é melhor do que você não pagar nada, você pagar 100%, né? É Então, de verdade. qualquer forma, ele economiza, ele não vai sair perdendo em momento algum, né? Os preços dos equipamentos deram uma baixa por causa da oferta e procura, né? Como diminuiu um pouco as vendas, os distribuidores estão baixando o preço um pouquinho. Eu acho que o mercado já está sentindo isso. Só a dificuldade que a gente ainda está também é com a taxa do financiamento, que não está muito agradável ainda, né? A maioria dos seus clientes, eles procuram por financiamento, Lívia? Hoje eu vou dizer que está muito dividido assim. Eu dividiria em três parcelas: à vista, financiamento e cartão. A busca por cartão cresceu muito. Eu acho que essa questão da alta de juros, né, propiciou isso. A gente vê até pelos anúncios das distribuidoras, né, os formatos de pagamento mudaram, né, chama atenção para outros tipos de pagamento. Sim, então eu acho que é bem dividido. Não está fácil de aprovar, não sei se eles estão mais exigentes ou as pessoas estão com dificuldade de aprovação de crédito, né? Mas é mais ou menos dividido, sim. Acho que eu dividiria em três essa fatia do bolo. Não, muito bom. Esse dia você estava acompanhando, né? Eu fico de olho nas pessoas que eu vou chamar aqui pro boteco, sabe, Lilian? E eu vi que você fez até uma live, né? E você tá falando aí que é Menina, tímida. olha, eu tive sensação de morte esse dia. Eu achei Eu interessante essa iniciativa, né? E aí eu falei, deixa eu perguntar para ela o que que ela achou, né? Para a gente conversar aqui mesmo com os integradores, né? Eu achei diferente, é difícil você ver integradores, empresas integradoras fazendo live, né? Como é que foi essa experiência para você? Então, eu já estou treinando com os vídeos, né? Se você vê a minha rede social pessoal, eu não sou de postar nada. Todo quem me conhece sabe. Eu nunca fui de tirar foto, nunca fui de gostar de fazer depoimento, nunca gostei de nada disso. E não posto nas minhas redes sociais, era no Facebook, então, enfim, é meu. E agora eu tenho que sair dessa caixinha, né, de entender que eu preciso aparecer, preciso fazer vídeo. E a live, para mim, quase que eu morri. Eu passei mal aqui o dia inteiro. A minha filha que me ajuda não estava aqui. A minha colaboradora falou assim: pelo amor de Deus, vai para casa de uma amiga experiente com isso, que você vai passar mal. E liguei para uma amiga que tem a headline, tem tudo, ela já está mais acostumada. Ela, não, vem para cá que eu te ajudo. Porque eu até mandei uma foto para ela descabelada, eu falei assim: olha, meu estado, cancela tudo que eu não quero mais, eu não quero mais brincar disso. Mas depois que você está ali, eu acho que relaxa, sabe? Foi tranquilo, não foi o fim do mundo, não. Eu até gostei, não foi ruim, não. Tá vendo, gente? Eu falo para vocês tentarem, né, sentir como é que é, porque é isso, né, Lilia? No final das contas, você faz a primeira vez, na segunda você já tá melhor, né? E aí a tendência é essa, vai melhorando, vai melhorando. E você estava até fazendo um sorteio, né? Sim, vamos, Alexia. É um programa que a gente montou de indicação, que está me deixando com os cabelinhos brancos, que eu achei que ia ser muito mais simples, mas eu acho que agora que vai engrenar, acredito que a gente vai ter um retorno, porque indicar e ganhar prêmio é muito bom, né? E ainda mais o cliente podendo visualizar a pontuação dele, podendo visualizar os prêmios. Então, acredito que vai dar certo, sim, começando a rodar essa semana direitinho, porque eram muitas configurações. Eu admito que eu não esperava que fosse me dar tanto trabalho. Mas por quê? Como é que funciona esse programa de indicação seu? Então, eu converso muito com os meus colaboradores e pego muita opinião deles, né? Então, Aham. a gente já tinha, assim, um criativo que a gente mandava para os clientes, incentivando eles a indicarem, né? E trocar por seguro solar, trocar por alguma coisa. Só que depois a gente começou também na hora da gente oferecer o contrato de manutenção, a minha colaboradora sempre perguntava assim: sabe dizer se ele indicou alguém? Então ficava uma coisa assim muito aleatória e não. E às vezes eu poderia errar, né? Às vezes ele indicou, algum cliente fechou e eu não lembrava. Então, o cliente não se sentia assim recompensado, né?
pela indicação. Embora muitos não façam isso pensando nisso, mas eu acho interessante. Então, eu falei assim, vamos criar um programa que ele possa acompanhar, ele mesmo receba o ponto na hora, a gente possa ter algo assim que incentive mais e que ele possa ficar mais animado, né? Então, aí elas sugeriram também, quando o cliente avaliar no Google, também receber, ou responder pesquisas de satisfação, um incentivo para poder a gente interagir mais com o cliente. Então, foi buscar, e aplicativo próprio, aplicativo personalizado, como é que faz isso? E consulta um, consulta outro, tem que desenvolver, não, isso é caro. E numa mentoria da ForBlue, ele mencionou essa parte de indicação, aí mencionou justamente deu algumas opções de programa, e um deles eu achei bem adequado, né? Bem interessante. Então, começou a, a gente entender mais, né, e interagir mais com o programa, só que as configurações para você vai e-mails automáticos, né, o WhatsApp automatizado, mas você tem que configurar aquilo tudo, configurar os pontos, configurar os prêmios, importar os clientes. Então, assim, deu um trabalhinho que estou finalizando agora, mas já começou a correr ontem, automático. Que bom, né? Mas você vê, né, o pessoal, é legal a preocupação que você teve, né? Essa questão de pontuar, de interagir, de manter o cliente ativo com você, né? Tudo isso eu acho que faz parte de ações de engajamento com o cliente, né? E a gente Uhum. vê que no solar, embora ele não vai ser recorrente, né? Vamos supor, o cliente instalou uma usina com você hoje. Provavelmente ele não volta amanhã para instalar outra, né? Mas ele pode te indicar, ele pode futuramente querer ampliar a usina dele, né? Sim. Então, é muito legal pensar nessa questão da experiência do cliente também, né? Sim, com certeza. Essa cliente que eu mencionei até da expansão, né, que foi nossa primeira cliente, é por a gente acompanhar ela e nós vimos que ela estava consumindo mais do que gerando. Aí você não pensa em expandir, você está pagando para concessionar isso, porque se não tivesse um acompanhamento, um pós-venda, Nem a ia gente nem saber a comprava o oportunidade, trem. é, Sim, e vem muitos clientes que não foram nossos. Agora mesmo me ligou uma cliente, vocês fazem limpeza? Aqui perto. Falei, faço. Não foi nossa instalação, mas provavelmente quem instalou não oferece esse tipo de serviço, né? De manter a usina do cliente funcionando. Tem clientes que não têm contrato conosco, mas estão ali. Aí a minha colaboradora pergunta: aviso a ele que a usina dele está desligada, que ele está com problema? Com certeza! Ela contrato, mas qual o problema? Pode avisar sim. Então, a gente não abandona o cliente, né? Se ele está ali aos nossos olhos e está identificando algum problema, ele continua ali no nosso dia a dia para a gente poder estar interagindo com ele, né? com certeza. E como é que vocês fazem o monitoramento? É por software, é por aplicativo? Vocês cedem para o cliente também essa parte de monitoramento? Vocês vão pelo aplicativo do fabricante ou vocês pegaram um terceiro? Como é que vocês fazem essa parte do monitoramento? Então, é o software, né? Porque aí a gente consegue colocar todas as usinas em um só, porque senão fica bem complicado, né? Cada inversor, às vezes, você tem que migrar para um Cada site um. diferente, aí dificulta a vida da colaboradora que monitora, então é uma facilitadora dela. E dentro desse software também eles dão a oportunidade de ter um aplicativo personalizado. Então, ali o cliente baixa, tem a logo da nossa empresa, tem o Tirar Dúvida, ele ali pode entrar em contato direto conosco. Então, fica nas nossas, a cor da empresa, a logo. Achei bem legal isso, porque se torna até como é que eu posso dizer? Se o cliente abrir e mostrar para um coleguinha, vai estar ali a logo. É Então, ele está fazendo verdade. propaganda para a gente. E fica a Uma nossa marca, né? Tipo um brand, né? Porque fixa a marca total, ali também. total fixa a marca, trabalho o brand da marca. Uma única coisa que eu tenho assim, né, que acaba sendo ruim por causa de ser pago, né? Tem um Sim. integrador que fala para mim, poxa, eu queria, mas ainda não estou nessa fase, né? E fica lá sofrendo com um monte de usina, um monte de marca para administrar, né? É, E quando é personalizado, como você está dizendo, costuma ser ainda mais caro, né? Você tem que pagar um pouco a mais ainda para poder usufruir do benefício, né? sim, sim. Paga pela personalização.
Exatamente. Se tivesse um gratuito, né? Ah, pois é. Nada nessa vida é de graça. A gente está bebendo muita cerveja aqui, já pensando nisso. Menina, tudo que você quer inovar, eu vou pagar um dinheirinho aqui. Ai, Lilia, por falar em cerveja, a nossa tá bem gelada aqui. Me conta aí, a que ou a quem você brindaria hoje, hein? Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né? Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Então, eu pensei bem nisso e eu tenho no meu coração toda a minha equipe, né, de colaboradores. Eu acho que cada dia que eu levanto para trabalhar, eu penso neles, penso na família deles. A gente gosta de juntar famílias, né, pelo menos uma vez por ano, porque quando eu olho o rostinho da família, eu falo assim, a gente está aqui por vocês também. E o cliente, que é o foco principal, né? A gente tem essa missão de ter essa afinidade com o nosso cliente, porque senão também a gente não existiria. Com certeza, com certeza. Olha, foi um prazer receber você aqui no Boteco, muito legal conhecer a sua história. Eu tenho certeza que muitos integradores vão se inspirar nela também. E parabéns mais uma vez pelas suas iniciativas, por você buscar sempre promover ali uma boa experiência para os seus clientes, viu? Obrigada, Tatiana. Eu que agradeço o privilégio tão grande de poder ser chamada. Já ouço desde o primeiro episódio, agora poder participar. Digo que nunca passou na minha vida, porque eu achava que eu não tinha uma história suficiente para poder participar, mas Imagina, me senti muito privilegiada de ser convidada. imagina, eu agradeço muito você estar participando, estar ouvindo, estar acompanhando essa jornada. No final das contas, o podcast é nosso, né? É nosso que está aqui no dia a dia, está sempre promovendo conteúdo e está sempre se ajudando uns aos outros e inspirando no seu caso. E a sua história é, sim, muito especial, viu? Obrigada, Tatiana. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein?